Fala galera, estamos aqui nos bastidores do nosso podcast Talk com o Doutor. Hoje no nosso episódio eu recebo uma amiga, parceira que atende comigo dentro do Instituto, que é a doutora Bianca Trindade. Vamos falar bastante sobre desbiose, problema digestório, comida, o vínculo do nosso sistema digestório com as doenças mentais. Vamos falar sobre predominância estrogênica. Você, mulher, que tem fluxo demais, intenso, muita TPM, ciclo curto, esse episódio é para você. Você vai aprender bastante coisa para colocar em prática. Então, não perca, acompanha aí. 3, 2, 1. Fala galera, estamos aqui com mais um episódio do Talk com o Doutor. Vamos agora aprofundar mais alguns temas na área de saúde integrativa geral. E hoje nós temos como convidado uma pessoa que a gente vai poder abordar vários temas diferentes, vários assuntos diferentes, que é uma colega, uma parceira. Atendemos juntos hoje, então a gente passa o dia costurando sobre alguns pacientes as informações, então a gente tem muita coisa que a gente troca de informação nos bastidores que a gente pode jogar nessa mesa aqui hoje, que é a doutora Bianca Trindade, doutora Trindade, que eu costumo te chamar, né? Bianca, primeiro agradecer de você ter aceito esse convite e deixar aberto para você se apresentar, falar de onde você veio, como é que você chegou na medicina, como é que você chegou dentro dessa visão integrativa, o que você já está se aprofundando dessa área, que eu sei que você gosta de intestino, você é aluna da doutora Denise, então eu vou deixar você falar sobre você um pouco. Obrigada. Boa tarde, John, boa tarde a todos. Obrigado. Quero agradecer o convite, eu me sinto honrada por estar aqui, né? Para quem não sabe, o João Paulo é meu mentor, passou a ser meu amigo, meu conselheiro profissional e é um prazer, uma grande honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado mesmo. Bom demais ter você aqui. Vamos aprofundar, né? Vamos falar sobre saúde geral. Assim, se você tivesse que escolher um assunto, dentro de tudo que você aborda hoje com os pacientes que chegam para você, o que você diria que é o mais prevalente? O que você mais costuma ver de problema? Olha, talvez até por uma questão de eu comecei a atender voltada para isso, e aí os pacientes foram fazendo aquele propaganda boca a boca, eu fui lá e melhorou, então hoje eu posso dizer que 80% dos pacientes que eu atendo, eles têm queixas gastrointestinais, né? Que vão desde gases, distensão abdominal, má digestão, azia, né? Constipação, diarreia, uma alternância entre esses dois, né? E a partir daí um desdobramento de sinais e sintomas sistêmicos, o corpo inteiro, né, que a gente vê desde cérebro até doenças autoimunes, até alterações cognitivas, de raciocínio, ansiedade, depressão, alterações como insônia, por exemplo. Né? Então, a gente vê desdobramento, a predominância estrogênica, que a gente vê muito nas nossas pacientes do sexo feminino, né? Mulheres com ciclos menstruais mais curtos, com fluxo muito intenso, com uma TPM muito exacerbada. Né? Então, tudo que se desdobra a partir desse centro, que eu considero que é a saúde intestinal. Nossa, você vê que num tema, né? Num tema você amarra, vamos dizer que 80%. É Pareto isso, né? 80-20. 80% dos problemas está dentro desse diagnóstico. Exatamente. E é uma coisa, você vê, talvez pelo fato de ser tão abrangente de sintomas e sinais, seja uma coisa de difícil diagnóstico para quem não tem olhos para enxergar esse problema, né? Exatamente. Que é o problema da medicina mais tradicional atual, que é essa... O paciente ele é fatiado. Perfeito. Né? Então, você vai a um ortopedista, ele só vai olhar para a sua saúde ósseo-muscular. Você vai para um neurologista, ele vai olhar apenas para o seu cérebro. Você vai para um oftalmo, ele vai olhar apenas para os seus olhos, né? Então, colocar o paciente em caixinhas hoje em dia tem esse perigo, você perde a visão do todo. Gera uma limitação muito grande. Gera uma limitação, né? Não significa que as especialidades não sejam importantes. Sim. Né? São essenciais e salvam vidas. E trouxe a medicina até aqui hoje. Exatamente. Só que mesmo o médico especialista, eu acredito que ele não pode perder esse olhar integral do paciente. Nem que ele detecte, que ele desconfie de alguma coisa e encaminhe. Ele não precisa necessariamente tratar aquilo, né? Então, vou dar um exemplo para você, que faz parte do meu caminho dentro da medicina integrativa. Legal. Alguns anos atrás, eu fui diagnosticada com Hashimoto, né? Que é aquela doença autoimune que, a princípio, achava-se que atingia só a tireoide, mas hoje em dia sabe-se que o Hashimoto é uma doença sistêmica
que tem como principal alvo a tireoide. Perfeito. Mas é uma doença sistêmica. Então, nem todo paciente que tem Hashimoto já tem um hipotireoidismo estabelecido, vigente, né? Com alterações de TSH e hormônios tireoidianos. Então, alguns anos atrás, eu fui diagnosticado com Hashimoto, o meu anticorpo anti-TPO deu positivo, mas ainda com TSH dentro da normalidade. E aí eu fui parar no endocrinologista e ele falou para mim o seguinte: não, Bianca, olha, não tem nada que você possa fazer. Nós vamos esperar a sua tireoide alterar, nós vamos esperar o seu TSH subir, ou seja, nós vamos esperar a doença se estabelecer para só então a gente entrar com o hormônio tireoidiano para você. E eu fiquei pensando naquilo, gente, mas não é possível que eu não tenha nada que eu possa fazer. Eu vou ficar sentada de braço cruzado. Alguns anos Esperando a minha tireoide ser destruída por esses autoanticorpos. E aí só então, tem alguma coisa errada aí, né? Sim. E aí eu sempre fui muito inquieta, sabe? E sempre gostei de fazer cursos, de fazer pós-graduações, de buscar, de entender as coisas. E aí eu vi que tinha, assim, muita coisa a ser feita. E que muitas delas, se não o centro dela, começava pelo quê? Pelo intestino. Né? O tratamento das doenças autoimunes... Passa pelo intestino. Ele não só passa, mas ele começa pelo intestino. Né? Que é a questão do leaky gut, que a gente fala. Quando a gente tem uma desbiose, uma alteração na microbiota intestinal, isso vai gerar uma alteração na adesão entre as células do intestino. Eu costumo dizer em consulta, quando eu vou explicar para o paciente, que é como se fosse um filtro de café, que em vez de passar só a água e deixar o pó lá em cima, ele tem furos maiores e deixa o pó passar. Então, o que é esse pó? Esses pedaços de moléculas, pedaços de bactérias que entram para a corrente sanguínea e que não poderiam entrar. E por que isso causa uma alteração no sistema imunológico? Porque o sistema imunológico, reconhecendo aquelas partículas que estão entrando como invasores, vai ficar hiperreativo, vai considerar como invasor. Então, eu costumo fazer a seguinte analogia. É como se fosse um policial extremamente estressado que sai na rua e ele vê lá do outro lado da rua uma pessoa passando com um guarda-chuva fechado. E ele vai achar que é um criminoso com uma arma e atira no inocente. Então, esse é o nosso sistema imunológico hiperreativo. Né? Então, nós temos, sim, a genética, o papel da genética, que hoje em dia é um pouco questionado, o peso disso, mas principalmente a questão intestinal, as doenças autoimunes. Então, por que esse médico lá atrás não falou para mim? Olha, você pode, sim, pelo menos uma coisa vaga, melhora a sua alimentação, melhora o seu estilo de vida. Ele chegou a falar isso? Nada, absolutamente nada. Não falou. Não tem nada que você possa fazer. Você vai ficar repetindo de 6 em 6 meses e quando alterar, a gente vai tratar. É muito restrito, né? E nisso tem paciente... E isso porque você viu nos exames o anti-TPO alterado. Exatamente. Né? Muita gente está com esse exame alterado, não tem sintomas para se queixar para alguém e a doença está se instalando. Nada. Quando ela sentir alguma coisa, já são anos de evolução. Exatamente. O corpo está todo deteriorado por causa... Às vezes, por exemplo, tem muita mulher que tem um problema de infertilidade que não engravida porque tem anti-TPO positivo. Exatamente. Né? É uma das causas de infertilidade, né? Oculta, né? Vamos dizer assim. Porque... Não é tão oculta assim, é oculta para quem não quer ver. Exato. É o que o professor Laí fala assim, enquanto você não tiver olhos para enxergar o que precisa, você vai achar que não existe. Exato. A partir do momento que você fala para uma pessoa que tal coisa existe, ela começa a... Você quer ver um exemplo? Vamos supor, você tem lá um carro, você tem lá um Honda Civic. Aí você decide comprar um Jeep. Aí você, meu sonho é comprar um Jeep vermelho. Aí você vai e olha na loja um Jeep vermelho. E vai para casa. Você começa a ver Jeep vermelho tudo quanto é rua. Viés de confirmação. Você começa a ver todo lugar que você chega, você está vendo seu carro. Porque você botou um filtro aqui no seu sistema reticular ativador ascendente, né? Você botou ali no cérebro um alarmezinho para poder prestar atenção nessa informação. E se o profissional não tiver esse alarmezinho para achar o Hashimoto, nos sintomas do paciente, ele não acha. Exatamente. E são sintomas vagos, né? São sintomas inespecíficos. É uma fadiga inexplicável, né? Uma unha fraca muscular, que não fica boa nunca. Uma queda de cabelo, né? Um brain fog, uma névoa mental, o paciente não consegue raciocinar. Sintomas digestórios. Sintomas digestórios relacionados ali já a essa desbiose, a esse leaky gut, que é o intestino hiperpermeável. E ninguém tem olhos para isso, né? Então o paciente ele fica pulando de profissional em profissional, muitas vezes polimedicado,
Então, entra uma medicação para um sintoma. Perfeito. Né? Sintomático. Só que o sintoma é a ponta do iceberg. Perfeito. Então, assim, a medicação sintomática, ela é importante no sentido de que ela dá alívio para esse paciente, momentâneo. Sim. Né? Sim. Só que, na verdade, não se buscam as causas. Então, a partir do momento que você não buscar a causa, você vai ficar tomando aquele sintomático anos a fio, sendo exposto aos efeitos colaterais daquela medicação, Perfeito. e sem buscar a causa. Vamos pensar aqui, ó, só fazer um jogo de hipóteses. Né? Quantos pacientes hoje com brain fog por Hashimoto não está tomando Ritalina para estudar e não sabe que o problema é o Hashimoto? Perfeito. Quantas mulheres estão tomando estimulante ovariano para engravidar e não sabe que o problema é um anti-TPO que está alto? Exatamente. Às vezes corta o glúten, o anticorpo cai a produção, engravida no mês seguinte. Exatamente. Não é uma promessa, mas acontece. Né? É isso. E é uma coisa... Faz o teste. Né? Assim, o que custa? Faz 30 dias de teste. Eu sei que não é fácil. Né? O glúten é uma coisa meio controversa, já existe, na verdade, não é mais controversa, é controversa para quem quer achar controversa. Porque já existem inúmeras evidências, que começou lá em Harvard com o professor Alessio Fasano, né, que é da cadeira lá de gastroenterologia pediátrica da Universidade de Harvard. Ele descobriu o papel do glúten na gênese do leaky gut, que é essa abertura entre as células. Então, o glúten, o meu professor de modulação intestinal, o maravilhoso Murilo Pereira, ele fala, né, que o glúten é o rala-tripa, né? Que ele chega por dentro, ele machuca o intestino todo e ele ajuda a abrir essas junções estreitas que existem entre as células. Então, ele acaba interferindo nessa absorção. Você fica com um quartel-general suscetível. Quartel-general total. Porque o sistema gastrointestinal, ele é uma fronteira entre o mundo externo e o interno. Ótimo. Né? Então, assim, enquanto está dentro do seu tubo gastrointestinal, ainda é considerado que está fora do seu corpo. Perfeito. Então, existe uma fronteira. O papel da fronteira é exatamente proteger o interno do externo. Para que o que não precisa entrar, não entre. E para o que pode, deve entrar, entre. Então, é uma permeabilidade seletiva. Né? E exatamente o Alessio Fasano, ele descobriu uma proteína chamada zonulina, que é a que vai controlar essas junções estreitas entre as células. E hoje em dia a gente pode, inclusive, medir a zonulina, tanto no sangue como nas fezes. E na urina. E quando ela está alterada, significa que você tem essa abertura dos portões. Perfeito. Essa quebra da fronteira, né? Que é a fronteira entre o interno e o externo. E aí o pouco começa a gerar muito mal dentro do corpo. Exatamente. Exatamente. E em termos de diagnóstico, no aspecto digestório, a gente tem a síndrome do intestino irritável. Sim. Quando eu comecei a estudar na faculdade, lá em 2001, eu me lembro de ouvir, isso era o único diagnóstico que tinha. Até hoje, se eu for pro CID, eu só tenho K63, que é o intestino irritável, para poder dar de diagnóstico para um paciente digestório. Isso. E como que fica vamos dizer, esse espectro de diagnósticos diferentes dentro desse grupão de pessoas que tem síndrome de intestino irritável? Isso é um problema, né? Sim. O que a gente precisa tomar cuidado é o seguinte: síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Perfeito. Então, o que a gente tem que saber é que não existe um exame específico para diagnosticar intestino irritável. Você vai colocar o paciente dentro de alguns critérios, que são os critérios de Roma 4, tá? Que vão, primeiro, excluir diagnósticos que não são intestino irritável, que são as red flags, que a gente chama, que são os sinais de alerta. Nós precisamos excluir algumas doenças, como, por exemplo, câncer no trato gastrointestinal, doenças inflamatórias intestinais, como retocolite ulcerativa, doença de Crohn. Tudo isso a gente precisa excluir antes de dar um rótulo de intestino irritável para o paciente, ok? Então, feito isso, por exemplo, vou te dar um exemplo. Existem coisas que a gente precisa afastar antes de dar o diagnóstico. Se o paciente tem sangue nas fezes, se o paciente tem perda de peso inexplicável nos últimos tempos, se o paciente começou o quadro de sintomas após os 50 anos, por exemplo, essas são red flags, que vão me fazer pensar, opa, isso acho que não é intestino irritável. Feito isso, o próximo passo é encaixar o paciente nos critérios de Roma 4, que são os critérios obrigatórios e os não obrigatórios. Então, dentro dos obrigatórios, existem o critério de dor, por exemplo. Então, o paciente que tem diagnóstico de síndrome do intestino irritável, ele necessariamente vai apresentar dor.
geralmente essa dor é relacionada com a evacuação, com a defecação. Ou ela piora ou ela melhora com a evacuação, tá? Junto a isso, ele precisa ter, esses sintomas eles precisam ter ocorrido pelo menos uma vez por semana nos últimos 3 meses, tá? E eles têm que ter começado há pelo menos 6 meses. E ele precisa ter uma alteração no hábito intestinal, ou seja, ele precisa ter ou um hábito intestinal mais frequente ou um hábito intestinal mais espaçado, por exemplo, uma constipação ou uma diarreia, junto com o aspecto modificado das fezes. Então, tenho fezes mais endurecidas ou fezes mais amolecidas, ok? Só que é o seguinte, esses critérios, eles são critérios extremamente, é o que você falou, são muito vagos. Quantas pessoas que têm esses critérios? Então, quantos pacientes que estão rotulados com síndrome do intestino irritável não foram pesquisados mais a fundo para que se descarte, por exemplo, uma doença celíaca, que é um dos diagnósticos diferenciais. Etiológicos. Isso. Como causa, né? Porque quando a gente fala etiologia e síndrome, são 2 coisas diferentes, né? Exatamente. A etiologia é a causa que gera a síndrome. Isso. Que perfeito. gera o conjunto dos sinais e sintomas, né? Não, é muito raso para o paciente, talvez não para a medicina, dar um diagnóstico apenas sindrômico. Mas para o paciente, muitas vezes isso não explica e não trata o problema dele. Isso, exatamente. Né? Exatamente. Então, assim, dentro do diagnóstico diferencial da síndrome do intestino irritável, a gente tem que pensar assim, tem que excluir outras causas, né? Então, doença celíaca, a própria intolerância não celíaca ao glúten. As hipersensibilidades. Hipersensibilidades alimentares, que estão cada vez mais comuns, né? E intolerância ao níquel, né? Ao níquel. A mucosite alérgica de contato ao níquel. Que é uma coisa difícil de diagnosticar e difícil de tratar, porque envolve restrições alimentares muito grandes, né? Intolerância aos FODMAPs, que são os carboidratos altamente fermentáveis no nosso intestino. Perfeito. E que precisa de uma dieta própria para tratar. Perfeito. E eu costumo falar com os meus pacientes, dieta low FODMAP, que é a dieta em baixos carboidratos fermentáveis, ela tem data para começar e data para terminar. Ela não pode ser uma dieta a muito longo prazo, porque ela é extremamente restritiva. E na lista de FODMAPs existem alimentos muito nutritivos, né? Como, por exemplo, o brócolis, que é um dos alimentos mais nutritivos que existem, a couve-flor, alho, cebola, né? Então, é sempre importantíssimo o acompanhamento de um nutricionista. Então, nós, médicos funcionais, trabalhamos sempre em parceria com bons nutricionistas. É impossível a gente ter bons resultados sem o acompanhamento de um bom nutricionista. Perfeito. Eu sempre penso assim, a intolerância aos FODMAPs, ela tem um crivo, que é a função do pâncreas. Se o paciente tem alguma sobrecarga sobre o pâncreas, seja ela fisiológica, emocional, alimentar, infecciosa, seja qual for a causa, mas se ele tem uma sobrecarga, o pâncreas tem a função exócrina prejudicada. Então, ele não libera enzima bem. Né? Então, ele digere mal. Aí esse grupo de alimentos FODMAPs fermenta muito e o cara fica o tempo inteiro estufado, dando enjoo e tal, né? Então, assim, esse cara ele tem que fazer uma restrição temporária em paralelo tratar o motivo que faz o pâncreas dele não digerir a comida. Você sabe o que tem sido comum? Eu já ouvi alguns colegas, eu pessoalmente ainda não diagnostiquei, mas eu já ouvi alguns colegas falando de esteatose pancreática. Demais, mas tem muito, né? Viu? Muito. E está completamente relacionado a estilo de vida. Né? Muito carboidrato refinado na dieta. São os foie gras. Realizado. O foie gras, é aquele ganso, né? Com pâncreas gordo, fígado gordo. Pâncreas gordo, fígado gordo. Por que te leva a pensar que uma pessoa vai ter gordura no fígado e não vai ter no pâncreas? Exatamente. São todos vísceras, né? Todos vísceras, com um funcionamento fisiológico muito parecido. Exatamente. Filtra a comida. Então, assim, todos eles têm essa sobrecarga esteatótica, né? E você quer ver um exame que é extremamente... A gente faz, né, lá na clínica, é fácil para o laboratório fazer, um exame barato para o laboratório e que me traz muitas informações valiosas. É um pouco chato para o paciente, mas que eu bato muito nessa tecla, não deixa de fazer não, que é o coprológico funcional. Coprológico. Né? Para ver o resultado da digestão, Exatamente, né? Porque o coprológico funcional ele vai me mostrar o que está saindo naquelas fezes mal digerido.
Então, se está saindo amido naquelas fezes, significa que existe uma insuficiência do pâncreas de produzir amilase. E não só isso. Lembrando que a amilase, ela já está presente na saliva. Então, geralmente, como todo mundo hoje em dia, né? São pacientes que comem rápido, mastigam um pouco. Tem desbiose bucal. Tem desbiose bucal. Periodontite, muita obturação, alterando o padrão da saliva. Exatamente. Às vezes, estresse em excesso. Às vezes. Né? É o que a gente vê hoje em dia, John. A sobrecarga de estresse muda a constituição da saliva. Isso. Porque a glândula salivar é controlada pelo sistema autônomo, né? Exatamente. Falando em estresse, é exatamente isso aí que eu queria chegar. Porque tem relação direta com a saúde do trato gastrointestinal, né? Então, quem não está estressado hoje em dia? A gente tem que lembrar que a gente tem o mesmo DNA dos nossos antepassados, que eram caçadores-coletores lá nas cavernas. Então, a gente tem que lembrar do nosso sistema nervoso autônomo, que é o simpático e o parasimpático. O simpático é o modo luta e fuga, é aquele modo em que a gente fugia dos leões ou lutava com o leão. E o parasimpático é o modo relaxamento de digestão. E um precisa estar em equilíbrio com o outro. E adivinha qual que está mais exacerbado hoje em dia e qual que está lá caladinho, quase inexistente? O povo dá mais valor para descansar ou para brigar? E não é só brigar, não. Os leões de hoje Resolver em dia... problema. Isso que eu ia falar. Os leões de hoje em dia são os boletos, é o trabalho. É a rotina de trabalho. É a rotina de trabalho, é o problema familiar, né? É o desemprego. Exatamente. Esses são os nossos leões. É a falta de rotina, é a procrastinação. Perfeito. Então, nós não estamos quase nunca, hoje em dia, no modo relaxamento de digestão. E aí a gente fica com o nosso, a produção de ácido gástrico prejudicada, que aliás, a gente fala de desbiose intestinal, mas a gente também precisa botar o foco na saúde do estômago. Sim. Né? Que é a porta de entrada ali da digestão. E o ácido clorídrico, ele é o ouro do estômago. Então, assim, a gente acha, meu estômago está muito ácido. Que bom! É para o estômago ser ácido. O estômago, ele foi feito para ser ácido. O problema é que quando a gente está estressado, cai essa produção de ácido intestinal. Aí a digestão fica prejudicada. A digestão fica prejudicada, chega alimento mal digerido lá no intestino, chega no intestino delgado, por exemplo, no duodeno, que é onde precisa ter pouquíssimas bactérias. Só que aí, quando chega alimento mal digerido no duodeno, essas bactérias vão se alimentando desses restos alimentares mal digeridos. Fermenta e aumenta a chance do SIBO, que é o hipercrescimento bacteriano no intestino delgado. E aí é um paciente que chega com queixa de distensão abdominal, né, de refluxo muitas vezes, de azia, amanhece com a barriga lisinha, mas no final do dia tem que até que desabotoar a calça porque a barriga está inchada. Né? Paciente que tem muita flatulência. Eu solto puma, meu pum é fedido, mas pum é fedido mesmo. Não é tanto assim, não. Existem aminas biogênicas chamadas putrescina e cadaverina. Você tem uma noção. É o sinal da má digestão da proteína, né? Perfeito. E a má digestão da proteína começa lá no estômago. O cara que peida fedido é o que não tem estômago funcionando. Perfeito. O pum que faz o povo sair de perto de você é o Arde diagnóstico. o nariz. É o diagnóstico que você não está digerindo as carnes. Eu já venho logo na minha cabeça. Putrescina e cadaverina. Entendeu? É o tomador de omeprazol. Perfeito. O bloqueador de bomba, que é um remédio que está no top 3 mais prescrito no SUS hoje, no mundo, ele é um anestésico para o estômago. Né? O cara toma omeprazol, ele dá pum fedido. Não pode ter certeza. E não trata nada. Na verdade, o bloqueador de bomba de prótons, ele tem uma indicação específica, que é para úlcera. Úlcera sangrando. Na crise. Ou então tumor de Zollinger-Ellison, né? Que é aquele produtor... Que é um caso... É um caso. E micro. quantas pessoas hoje não saem do consultório de um gastroenterologista com uma prescrição de omeprazol, de pantoprazol, de esomeprazol, cada vez mais novo, né? O povo usa igual de pirona. Usa igual de pirona. Tem que existir um medicamento desse? Óbvio que tem, porque senão você não resgata uma pessoa que está com uma úlcera ativa, uma coisa assim. Agora, você tem que usar para qualquer febre. Perfeito, é isso mesmo. É muita gente. E não é só isso, não. As pessoas tomam anos a fio. 10, 15, 3 décadas tomando já. Sem saber. Sem saber que aquilo não é inócuo. Que a pessoa vai pagar um preço por aquilo, mais cedo ou mais tarde. Aí vamos lá, para os preços.
perda de massa muscular, Perfeito. problema neuropsiquiátrico, Isso, né? isso. ansiedade, depressão, transtorno de humor, E quantas não sabe de onde vem. Déficit de vitamina B12, ferritina lá no pé. É. Porque são nutrientes que dependem da acidez gástrica. Não tem estômago funcionando, né? Mais. Isso. É como se fosse um paciente bariátrico. Você não tem estômago. Exatamente. Ferritina baixa, não absorve. Eu vejo homem, às vezes, com ferritina baixa por causa de omeprazol. Isso. Pensa. E às vezes você até pergunta para a pessoa assim, você está tomando algum remédio? A pessoa fala, não, só o omeprazol. É tão comum que já perdeu até o rótulo de remédio. Não, é só um suplementinho para azia quando me dá. É omeprazol. Ah, quantas vezes na semana você toma? Ah, no máximo umas 3, 4. Ah, então metade da semana você está tomando. Isso. Você junta com a Isso minha é vida. banalizado. Banalizado. Né? Total. Isso é banalizado. Então, assim, nós precisamos começar a ir atrás da causa das coisas, né? É. Eu vou te dar um exemplo. Eu faço atendimentos voluntários lá na minha igreja. Sim. E aí uma paciente chegou para mim com muita queda de cabelo. Sim. E aí ela tinha ido a vários dermatologistas. É o que a gente falou antes das especialidades. Fatiamento, né? Isso. Cabe ao paciente se autodiagnosticar para pensar quem ele deve procurar. Exatamente. Né? Então, o que ela falou? Bom, queda de cabelo, quem que eu vou procurar? Dermatologista. Porque o cabelo está na O pele. cabelo está na pele, eu vou lá. E aí a dermatologista olhou, examinou e passou lá uns creminhos, umas injeções tópicas, umas coisas assim, aqueles, como é que é o nome daqueles... Aqueles remédios que você compra na farmácia, Imecap Hair, e não sei o quê, Pantogar, tal. E mas não melhora. E passou por vários dermatologistas. Ela já estava na fase de fazer aquelas injeções, tipo mesoterapia já no corpo, que é dolorido pra caramba. Caramba. E aí ela chegou lá, e eu, como de praxe, peço os exames dos nutrientes, né, no sangue. Perfeito. E a ferritina dessa paciente estava 10. Nossa. 10. Considerado normal ainda, né? Né? Eu tive uma amiga que foi no médico dela, ela estava com a ferritina mais baixa ainda. 5, alguma coisa assim. E ela falava assim pra mim, ela vai saber quem é. E ela falava assim pra mim, amiga, eu acho que eu tô deprimida. Engraçado, eu não tô conseguindo pensar direito. Eu não consigo chegar no final de um pensamento. Eu acho que eu vou no psiquiatra, eu acho que eu tô tendo que tomar antidepressivo. Aí eu falei, peraí. Vamos fazer aqui uns examezinhos básicos. E a ferritina dessa minha amiga estava 6. Nunca tinha visto uma ferritina tão baixa na minha vida. E aí eu prescrevi o ferro venoso para ela. E foi a mesma coisa para essa minha paciente. Prescrevi o ferro venoso. E aí ela falou assim, eu me lembro direitinho que ela falou a seguinte frase. Ela falou, nossa, parece que a minha alma voltou pro corpo. Olha só. Agora, quantas pacientes procuram, por exemplo, um psiquiatra com essa queixa de acho que eu estou deprimida, eu estou com pensamentos ruins, eu não tenho energia para nada, eu só quero ficar deitada, e não é simplesmente um caso de corrigir o ferro. E recebe um diagnóstico sindrômico e uma prescrição e uma receita de um antidepressivo. De um antidepressivo, de um ansiolítico, entendeu? E são muitos. Uma coisa não precisa excluir a outra. Exatamente. Existe um caminho do meio. Porque hoje em dia acha-se que existe um combate, né? Ali uma rixa entre a medicina mais tradicional e a medicina funcional integrativa. E, na verdade, quem sai ganhando da junção dessas duas medicinas é o paciente. Então, nós vamos sim usar os antidepressivos, nós vamos sim usar os inibidores de bomba de prótons quando eles realmente tiverem indicação. Perfeito. E o fato de usar essas medicações não nos livra de corrigir as causas. Perfeito. Então, as duas coisas ao mesmo tempo. Perfeito. Uma coisa não precisa excluir a outra. Uma não as exclui a pessoas outra. precisam entender. Entendeu? Entendi. Se você tivesse que dar uma sugestão, assim, três dicas básicas em relação à dieta para os pacientes, o que são três pontos que você costuma abordar muito, assim? Olha, eu outro dia ouvi um médico dando uma entrevista até para Ana Maria Braga, que eu achei muito bacana, não sei se você viu. Ele falou assim, hoje em dia, para você ser saudável, você tem que fazer a chamada dieta divina. Aí ela perguntou assim, como é que é a dieta divina? Ele falou, é comer só o que Deus fez. Entendi. Dieta bicho e planta. Eu às vezes falo com os meus pacientes. Bicho e planta, você vai comer bicho e planta. Não é bicho, não é planta, não coma. Ou seja, comer alimentos o mais naturais possível. In natura. Né? Do jeito que a natureza te trouxe, o menos processado possível. Perfeito. E assim,
E não só a alimentação, a gente fala muito de alimentação, mas a gente precisa falar de sono, gerenciamento do estresse, né? Porque aquilo que a gente falou antes, hoje em dia está todo mundo estressado, os nossos leões estão por toda parte. Sim. Né? Então, coisas básicas como parar durante 5 minutos durante o dia e fazer respirações abdominais, respirações que ativam o nervo vago. Isso é tão falado fora do Brasil e aqui a gente não ouve falar, né? Exatamente. Estratégias para estimular o nervo vago. Estimular o nervo, que vai fazer o quê? Ele vai exatamente fazer esse equilíbrio entre o nosso sistema nervoso simpático e o parasimpático. Perfeito. Vai trazer equilíbrio de volta para ativar o nosso modo relaxamento de gestão. Então, eu sei que a nossa vida é corrida, mas coloca 5 minutos de cronômetro no seu celular. Sim. Coloca os 2 pés no chão, encosta na cadeira, faz 5 minutos de respiração consciente. Perfeito. Isso já vai te ajudar. Deitar no chão e deixar a perna erguida em cima do sofá? Também, né? Tipo, o aterramento, o contato com a natureza. Grounding. No geral, grounding, colocar o pé na grama. Hoje em dia, quando a gente vê, já passou o dia inteiro e a gente está dentro de um escritório. Separar rotinas de urgências, né? Isso. Você tem tantas coisas que a pessoa pode fazer para aliviar o problema digestório, indiretamente, que ela poderia estar botando em prática, mas não, o raciocínio de remédio, e tem tanta coisa que ela pode mudar no dia a dia para melhorar, né? Exatamente. Você falou sobre predominância estrogênica, eu queria falar um pouco sobre isso. Sim. Me conte sobre predominância estrogênica, o perfil da mulher que tem predominância estrogênica, né? Vamos falar, como que é essa mulher? Porque tem muitas mulheres que têm e não recebem esse diagnóstico. E existe vamos dizer, um estereótipo, um perfil da paciente, né? Como que é essa paciente? O ciclo dela? Isso. Então, geralmente são pacientes com um ciclo um pouco mais curto, né? Que o nosso ciclo normal, ele geralmente tem ali por volta de 28 dias. Essas mulheres, elas geralmente, têm uma insuficiência na segunda fase do ciclo, né? Perfeito. Então, o nosso ciclo, ele é dividido em 2 partes, do 1º ao 14º dia, e depois do 14º ao 28º. Nessa primeira parte do ciclo, geralmente predomina o estrogênio, Perfeito. Né? Que é quando o nosso folículo está maturando para conseguir liberar o óvulo lá no meio do ciclo. Então, todo mês o corpo da mulher se prepara para engravidar. Perfeito. Né? Deus fez assim, então a gente se prepara para engravidar. Quando no meio do ciclo ocorre a ovulação e não vem uma fecundação, aquele endométrio, então, ele vai descamar lá no final, né? Então, nessa segunda fase, o estrogênio, ele continua, ele diminui um pouquinho e a progesterona tem que estar lá em cima. Porque o corpo lúteo, que nada mais é do que a cicatriz daquele folículo que liberou o óvulo, o corpo lúteo é uma bomba produtora de progesterona. Perfeito. É ele que vai, inclusive, manter uma gestação, se ela vier. Esse nome progesterona vem de progestar. A favor da gestação. A favor da gestação. Então, se não ocorre a fecundação, aquele endométrio lá no final vai descamar, que nada mais é do que a menstruação. Nessas mulheres existe um tipo de desequilíbrio entre a progesterona e o estrogênio na segunda fase do ciclo. Então, são mulheres que geralmente têm um sangramento muito intenso, um fluxo muito intenso, por vezes com aqueles coágulos mesmo, aqueles pedaços de sangue que saem. Borra de café? Borra de café no finalzinho, então é aquela menstruação que nunca vai embora, fica muitos dias, né? Pacientes que têm uma TPM muito exacerbada, muitas vezes, sintomas pré-menstruais como dor mamária, uma irritabilidade, uma labilidade emocional. Vontade de matar o marido. Ou muita tristeza, né? Pode ir para o lado da irritação ou da tristeza. Pode ir para o lado da depressão, da tristeza, né? Verdade. E essas mulheres geralmente têm alterações intestinais. Então, o tratamento da predominância estrogênica, ele também passa pelo intestino. Passa pela modulação intestinal, que a gente chama, né? Porque existem espécies de bactérias que são reconjugadoras do estrogênio. Então, a partir do momento que o estrogênio ele é produzido, ele tem que ser, o excesso dele tem que ser liberado pelo intestino, excretado pelo intestino. Sim. Só que essas bactérias, no caso da disbiose, que é essa alteração na microbiota, o que elas fazem? Elas pegam esse estrogênio que passou lá pelo fígado e foi desconjugado para poder ser excretado, é como se fosse um colar de pérolas, que o fígado, o que o fígado fez? O fígado quebrou esse colar em bolinhas, para eles poderem sair pelas fezes, para poder ser excretado. Só que o que essas bactérias fazem? Elas pegam essas bolinhas e juntam de novo. Reconjuga. Ele reconjuga o estrogênio.
E aí esse estrogênio é absorvido para o sangue de novo. Perfeito. Então ele vai acumulando mais ainda e aumentando o nível dele. E aí ele piora esses sintomas que a mulher já tem. Então, num tratamento de predominância estrogênica, além de tudo que nós já fazemos, muitas vezes a administração de uma progesterona micronizada, né? O detox estrogênico de indometano, indol 3-carbinol, aqueles fitoterápicos que vão agir na detoxificação do estrogênio no fígado, a gente precisa modular esse intestino. Perfeito. Então, também precisa passar por uma alimentação mais natural, por uma retirada dos alimentos industrializados. O que está causando essa desbiose, na verdade, Você formou em que ano, Bianca? 2003. Quando você formou, você ouvia tanto diagnóstico como hoje de endometriose? Absolutamente não. Era uma doença desconhecida quase pra gente, quando Era. saindo da faculdade. Isso caía na mão do especialista em endometriose dentro do universo Era uma da ginecologia. Subespecialidade. Isso, Hoje é muito comum você encontrar paciente com endometriose. Mas por quê? Porque é fruto endometriose disso. é uma doença inflamatória. É fruto desse cenário. né? Fruto desse cenário. Predominância estrogênica com desbiose intestinal, gera um curto-circuito do sistema imune. Isso. Pronto. E tudo, se você for dar um zoom out, tudo vai dar na inflamação sistêmica, na inflamação subclínica, né? Aquela inflamação crônica silenciosa, que é aquela coisa que vem de anos e que está ali lentamente inflamando o nosso sistema e lentamente causando uma neuroinflamação, uma inflamação do sistema cardiovascular, aumenta o risco cardiovascular, aumenta o risco de doenças neurodegenerativas. Começa Alzheimer, com a cefaleia Parkinson. descontrolada. Isso. Paciente com predominância, eu tenho muito paciente que chega com predominância estrogênica e a queixa é dor de cabeça que não passa. Isso. É a Exatamente. neuroinflamação Isso. ativa total. E quantas dessas pacientes não vão ao neurologista e são tratadas como enxaquecosas? Tá tomando topinamata há muitos anos, tomando Propanolol. Cefalib, propanolol. Isso. E Ninguém acha não nada. resolve o problema, tendo Isso. dor do mesmo jeito. Isso. Né? Só aumentando a dose, até chegar na dose tóxica. Né? Outra coisa que eu vejo muito no dia a dia, nosso dia a dia lá na clínica, é o Hashimoto, é o hipotireoidismo, né? Sim. Pacientes tomando a levotiroxina sódica, Sim. tomando lá o seu Purão, o seu Eutirox, Sim. e que os sintomas persistem. Não, isso eu acho que é uma das coisas mais comuns de É consultório. muito comum. né? É dificílimo você ter um paciente com hipotireoidismo tomando levotiroxina sódica Isso. que esteja assintomático. Isso. Muitas vezes ele nem sabe que ele tem queixas que é por causa já do hipotireoidismo. Porque ele que já não tá normalizou Já aquilo. normalizou. Por exemplo, se o cara está tomando. Antes, ele, vamos supor, estava ganhando peso. Aí começou a tomar, parou de ganhar peso. Mas continua com o cabelo caindo, Isso. unha fraca, intestino travado, 5 Extremidade dias sem banho, gelada mão sempre. gelada, formigando. Isso. Então o cara tem todo o espectro de sintoma do hipotireoidismo, às vezes conteve algum tomando a levotiroxina sódica, e ele acostumou, ele acha que ele é assim e pronto, acabou, é um problema da vida dele, e ele... Exatamente. Deus A fez gente- ele assim. A gente é craque, o ser humano é craque em normalizar desconfortos. né? E nós, mulheres, somos melhores do que vocês em fazer isso. Qual mulher não acha que é normal ter TPM, normal, cólica na menstruação? é. Não, doutor, eu tenho dor de cabeça que eu fico assim, de cama. É. Eu não consigo fazer nada. Mas é normal. É normal. A maioria das minhas pacientes, quando eu falo para ela assim, ó, o meu objetivo é te tratar de forma que você tenha uma TPM sem sintomas, ou seja, não exista TPM, o seu fluxo dure no máximo 3 dias e ele demore pelo menos 28 dias para vir de novo. Ela ri. Isso Ela fala, existe? Isso existe? Isso existe. Alguém é assim? É. Né? Porque ela acha que é impossível. E, na verdade, isso teria que ser o alvo para toda mulher. A mulher está tão acostumada a ter cólica, ficar 2 dias em casa no período do fluxo, você não pode nem sair de casa, e às vezes menstruar 2 vezes no mês. E, paralelo a isso, o sintoma de predominância estrogênica. Você vai ver, tem cheio de varizes precoce, melasma, Isso. cabelo caindo, dor de cabeça recorrente. Isso. Tudo... As pessoas confundem o que é comum com o que é normal. Pronto, né? perfeito. É muito comum, mas não é normal. Perfeito, E as pessoas estão achando que é normal. perfeito. Bianca, acho que deu pra gente falar muita coisa, né? Depois a gente traz outros tópicos, Tá né? bom, combinado. Podcasts temáticos. Isso. Trazer um tema específico, fazer uma roda de conversa aqui. Bacana. Né? Fechado. Obrigado pela sua Imagina, presença. obrigada a você pelo convite. Vamos Foi falar uma mais. honra. Falaremos mais, então. Tá bom, combinado. Galera, é isso. Estamos finalizando aqui mais um episódio do Talk com o Doutor. Acompanhe aí, cada semana, uma coisa nova na mesa. E os nossos especiais também, que estão sempre vindo aí à tona para trazer assuntos polêmicos para a mesa. Nos vemos no próximo.
Pronto. Fechou. Ó, falamos bastante, né? Cravada logo, É que eu 40. É que eu falo...